Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem trouxe a sua Bíblia, puder me acompanhar no livro de 1 Samuel, do seu capítulo 16, do seu versículo 13. Primeiro Samuel, capítulo 16, do seu versículo 13. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo tu és, Senhor. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Amém? Pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Esse Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso e para Ele não há nada impossível. Pode ser que diante dos nossos olhos esteja distante, pode ser que diante dos nossos olhos não tenha solução ou não pode fazer algo, mas para Deus nada é impossível. Glória a Deus, aleluia. Aqui sabemos que a palavra do Senhor Jesus manda o profeta Samuel ungir a Davi como rei. Só que antes dessa unção descer sobre a cabeça daquele homem, ou até mesmo daquele jovem, porque a Bíblia não relata qual era a idade de Davi quando o óleo ungido desceu sobre a sua cabeça, mas antes dele ser ungido, Davi ele teve que passar por um processo. Davi, ele teve que percorrer um caminho que pode até ser mesmo difícil ou até mesmo doloroso para a vida daquele menino, porque a palavra do Senhor Jesus vai dizer que ele era o filho de Jessé, o belamita, mas ele era o filho mais novo. Ele era o filho de Jessé e ele cuidava de ovelhas. Davi, ele ficava no pasto, cuidando das ovelhas. Enquanto os seus irmãos estavam ali na linha de frente, indo à peleja, indo às guerras, Davi, ele ficava no pasto, cuidando das ovelhas. Nada que fazemos na nossa vida é em vão ou é obra do acaso. Mas tudo aquilo que a gente faz lá na frente gera um testemunho daquilo que Deus fez e daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. E no momento que Davi estava ali cuidando das ovelhas, eu creio que Deus se atentou para a simplicidade daquele menino. Só que antes de Davi ser ungido a rei, a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer que Deus, ele rejeita Saul como rei. Deus tira Saul do seu trono, porque Saul já não ouvia mais a voz de Deus, porque Saul já não cumpria mais o querer de Deus. E ali eu creio que é onde Davi entra em cena. Eu creio onde que Deus começa a desenhar um novo trajeto, uma nova história para a vida daquele menino que estava ali no pasto cuidando das ovelhas. E quando Deus rejeita Saul, Deus fala para Samuel: não tenha mais dó dele, porque eu tenho rejeitado e eu já escolhi para o povo de Israel um novo rei. Um rei do qual eu me agrado, do qual eu quero. Aleluia, Jesus. Davi, ele não sabia que ele ia ser ungido a rei. Davi nem tampouco sabia que ele já era um propósito diante dos olhos de Deus. Muitas das vezes somos nós. Nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida no amanhã. Porque o amanhã para nós é incerto.
Mas para Deus, Deus já preparou o nosso futuro. Deus já desenhou a nossa história. Foi o que aconteceu aqui na vida de Davi. Davi só estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. Mas Deus já estava preparando para Davi, para ele cuidar de um povo, para ele cuidar de uma multidão. Deus já estava preparando para Davi ser rei. Só que Davi, ele não tinha noção da grandeza e da bondade de Deus para a sua vida. Davi não tinha noção dos projetos que Deus já tinha desenhado para a sua vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo tu és, Senhor. E ali quando Samuel fala para Saul que ele é rejeitado, que Deus não é mais com ele e que Deus já tinha escolhido para si um novo rei, Deus começa a conversar com Samuel e fala para Samuel ir a Belém, a casa de Jessé o Belamita, que dentre de um dos filhos daquele homem, Deus já tinha nomeado um novo rei. Deus já tinha escolhido para si alguém para cuidar do povo. Só que tudo é um processo. Tudo que a gente passa, Deus primeiro ele vai nos preparar para a gente viver a promessa. Deus ele vai nos preparar para viver o cumprimento daquilo que ele quer sobre as nossas vidas. Santo tu és, Jesus. Porque quando Davi estava lá cuidando das ovelhas, a palavra do Senhor Jesus vai dizer que Davi chega para Saul quando ele vai se colocar diante para guerrear diante do gigante. Davi ele fala que quando ele estava ali cuidando das ovelhas, vem um urso para querer tragar aquela ovelha, para querer matar aquela ovelha. Davi ele rasga o urso no meio, ele mata o urso, ele mata o leão. E eu creio que Deus se agradou da atitude de Davi, porque aquele menino tão jovem, ele deu praticamente a sua vida para salvar uma ovelha. Ele colocou a sua vida em risco por causa de um animal. Glória a Deus. Imagino Deus falando, se ele teve coragem de enfrentar um urso e um leão por causa de uma ovelha, o que ele não pode fazer pelo meu povo? Glória a Deus. O que Davi não pode fazer pelo povo de Israel, se ele teve coragem de dar sua vida por causa de um animal? Glória a Deus. E eu creio que naquele momento Deus se agradou da atitude de Davi. E ali Samuel responde a Deus e fala, Senhor, como que eu vou para a casa de Jessé o Belamita? Se eu for lá, Saul vai querer me matar. Porque Saul, ele não vai querer que outro tome o seu lugar. Ele não vai aceitar que eu unja outra pessoa para ser acima dele. Só que Deus tem uma estratégia. Deus tinha uma estratégia. Deus falou para Samuel, Samuel, pega as vacas e fala que você está indo à casa de Jessé sacrificar em holocausto, em adoração a mim. Pegue essas vacas e vai lá sacrificar para me adorar. Irmãos, Samuel, ele era um profeta que ele falava a verdade. Samuel, ele era um profeta que Deus se agradava das atitudes e das palavras dele. Porque se Deus falasse para Samuel, Samuel, vai lá naquela cidade que eu vou descer a espada, Samuel ele não temia em falar o que Deus queria que ele falasse. Aleluia, Pai. É tanto que quando Samuel chega ali na cidade de Belém, a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer que o povo fica com medo com a chegada de Samuel. O povo começa a tremer pela chegada de Samuel diante de Belém. E ali eles começam a falar, a tua vinda é de paz? Porque se Deus não tivesse enviado
Samuel naquela cidade para enviar a paz ou para enviar o terror, a morte ou a espada, Samuel iria ali naquela cidade. Então aquele povo fica com medo. E ali Samuel responde àquele povo: é de paz a minha chegada neste lugar. Eu vim aqui adorar a Deus, eu vim aqui sacrificar holocaustos em sacrifícios a Deus. E eu vou lá na casa de Jessé. E ali Samuel chama os anciões daquela cidade, todos vão para a casa de Jessé, todos começam a sacrificar os holocaustos, todos eles começam a adorar a Deus. Só que quando Samuel chega ali na casa de Jessé, a palavra do Senhor Jesus fala que Samuel, ele vê Eliabe. E a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer que Samuel pensa consigo mesmo: certamente é este o qual Deus quer ungir rei. Certamente deve ser ele que Deus constituiu acima desta nação. Porque diz que o homem era forte, o homem era de estatura grande, era homem de guerra. Só que ali o Senhor fala para Samuel: Samuel, não te atentes para a aparência, nem para a grandeza da estatura de Eliabe, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Porque o homem vê aquilo que está diante dos seus olhos. Porém eu olho para o coração. Glória a Deus. Samuel, quando viu Eliabe, grande, formoso, homem de luta, homem de peleja, Samuel olhou a estatura do homem, aquilo que estava por fora. Só que o Senhor falou para ele: não é ele, eu rejeitei. Porque eu não olho como você olha. Você está olhando o físico, você está olhando a aparência. Eu estou contemplando o coração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ali a palavra do Senhor Jesus também vai nos dizer que então Jessé chamou o seu outro filho Abinadab e faz aquele homem, aquele moço passar diante de Samuel. E ali o Senhor fala para Samuel: nem a este eu tenho escolhido. Ali Jessé mais uma vez chama o seu outro filho Samar, e o Senhor responde a Samuel: tampouco a este eu tenho escolhido. A gente nos dias de hoje tem que parar com a mania de julgar pelo que a gente vê. A gente tem que parar de apontar com os nossos dedos aquilo que estamos olhando com os nossos olhos, aquilo que estamos contemplando o homem ou a mulher pelo lado de fora. Pai. Porque Samuel estava somente olhando os filhos de Jessé pela sua aparência, pela sua grandeza. Só que Deus tinha rejeitado todos eles. Porque o Senhor falou para Samuel que ele não vê como o homem vê. Ele se atenta para dentro do coração do homem. Porque a gente não se lembrar também de quando Elias está diante dos profetas de Baal e Deus envia Elias perante a face de Acabe, porque Deus tinha prometido para aquele povo uma grande chuva. Porque o tempo estava escasso, não chovia, não se plantava mais nada, não tinha mais o que comer, porque do céu não descia chuva. Só que Deus envia Elias ali no meio daquele povo para falar para Acabe que Deus ia enviar uma grande chuva. Só que o povo estava olhando com os seus olhos carnais, o povo estava olhando com os seus olhos humanos e não com os olhos espirituais. Porque depois que Elias é usado por Deus e Deus consome todos os profetas de Baal, o Senhor fala para Elias mandar um moço subir na montanha e olhar para os céus,
porque daquele céu tinha uma nuvem que ia derramar uma chuva muito grande. Aleluia. Só que, irmãos, quando o moço sobe lá no monte, a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer que ele olha para o céu e ele fala assim: eu não tenho visto a nuvem que vai derramar esta grande chuva. Aquele homem sobe naquele monte por 7 vezes. E somente na sétima vez que ele sobe naquele monte, ele consegue enxergar uma nuvem bem pequena do tamanho da mão de um homem. Creio eu que da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta e da sexta vez que ele subiu lá naquele monte, ele viu esta nuvem pequena. Ele se deparou ali no céu com aquela nuvem pequena, mas ele não deu crédito, porque a nuvem era pequena. Talvez ele olhou e falou assim: não é dessa nuvem pequena que Deus vai derramar uma grande chuva. Não, Deus vai trazer a chuva através de uma nuvem grande. Mais uma vez um homem estava olhando para aquilo que estava diante dos seus olhos. Só que a palavra do Senhor Jesus vai dizer que através daquela nuvem pequena, que aquele homem não deu crédito, que aquele homem achou que a chuva não iria vir de lá, foi de lá mesmo que Deus enviou a chuva. Foi de lá mesmo que o Senhor fez chover uma grande chuva. Então não devemos julgar pela aparência. O Senhor nos convida nesta noite a olhar com os nossos olhos espirituais. Glória a Deus, aleluia. A gente olhar o que Deus está vendo. Aleluia. E ali, depois que Deus rejeita todos os filhos de Jessé, a palavra do Senhor Jesus fala que Samuel pergunta para Jessé se tinha acabado os moços da casa, se os seus filhos já tinham cessado, se não tinha mais ninguém. E ali até o próprio pai vai falar assim: ai, falta um menor. Até mesmo quem está dentro da nossa casa nos despreza, nos rejeita, nos diminui. Porque até mesmo o pai falou assim: ai, falta um menor, está lá no pasto cuidando de ovelha. Mas mal sabia Davi que Deus já tinha preparado tudo. Eu quero falar para você nesta noite que Deus, Ele já preparou tudo. Glória a Deus, aleluia. Deus já preparou tudo para a minha vida e para a tua vida. Amém. Só não está ainda neste mundo físico, mas no mundo espiritual Deus já preparou tudo. Aleluia. Deus já preparou tudo para mim e para você. Eu creio, meu Pai. E ali Samuel fala: manda chamar então o menino, porque enquanto ele não chegar, a gente não se assenta. Porque pode a sociedade não te dar prioridade, pode a sociedade te desprezar, mas enquanto Davi não chegou, ninguém se assentou. Aleluia. Enquanto Davi não se colocou diante da presença de Samuel, ninguém se assentou. E quando Davi chega ali diante da presença de Samuel, o Senhor vai dizer: é este mesmo quem eu tenho escolhido. Aleluia. Eu creio. É este quem eu tenho nomeado como rei. E ali, irmãos, quando Samuel chega no meio dos filhos de Jessé e vê Davi, a palavra do Senhor Jesus vai dizer que Deus fala assim: levanta-te, unge, porque é este mesmo que eu tenho escolhido. Aleluia. O menor da casa, o que ninguém dava crédito, o que ninguém acreditava, ou até mesmo ninguém dava uma palavra de apoio ou dava uma mão amiga. É este que Deus escolhe. Aleluia, Jesus. Glória Porque a Deus. Deus, Ele vem para nos confundir. Deus confunde
aquele que acha que sabe. É verdade. Deus pega as coisas desprezíveis. Deus pega as coisas que não são para fazer se assentar no meio dos príncipes. Glória a Deus, aleluia. Foi o que Deus fez na vida de Davi. Ele não imaginava o que Deus tinha para a sua vida. Ele não imaginava que ele iria ser ungido rei. Só que enquanto Davi estava lá no processo, cuidando de ovelhas, que ele estava lá no seu processo, defendendo o seu rebanho do urso, do leão e dos outros animais que vinha querer comer as ovelhas, era Deus preparando Davi. Era Deus preparando Davi para colocar Davi diante de um povo que Davi tinha que cuidar. Davi tinha que cuidar de uma nação. Então Deus não poderia colocar Davi num trono. Deus não poderia ungir Davi sem mesmo preparar ele. Deus não vai levar nós a níveis espirituais sem antes Ele nos preparar. Glória a Deus. Vai vir lutas, vai vir dificuldades, mas é Deus nos preparando para um nível que a gente vai alcançar espiritual. Glória a Deus. Só que Davi não foi para o trono, Davi não foi exercer aquele reinado só para mandar, só para ser servido, não. Davi, ele tinha uma responsabilidade de cuidar do povo. Ou achamos que Davi só mandava o povo ir às guerras e às pelejas? Não. Quando Davi se sentou no trono, Davi, ele ia guerrear também. Era homem de luta, era um homem de peleja. Só que o mais interessante da vida de Davi, quando ele ainda tinha temor de Deus dentro do seu coração, ele falava: Senhor, eu vou em uma guerra, eu vou ir a uma peleja, me dá direção. Se a tua presença não for comigo, eu não vou. Porque ele reconhecia que as guerras que ele ganhava, as pelejas que ele combatia, não era pela força do seu braço, não era pelo seu conhecimento. Ele sabia que era a presença de Deus que fazia ele ganhar todas as guerras. Aleluia. Nós caímos no erro quando achamos que somos nós. Nós caímos no erro quando achamos que é pela força do nosso braço. Mas temos que reconhecer que não fazemos nada e não podemos fazer nada se não for a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se a presença do Espírito Santo não for conosco, a guerra é falida. A batalha é perdida. Então eu quero te dizer nesta noite, através desta palavra, o que Deus colocou no meu coração, é que Deus já tem preparado tudo para a nossa vida. Glória a Deus, eu creio. Deus já preparou tudo. O amanhã para nós é incerto, mas nas mãos de Deus, Ele já preparou o nosso futuro. Ele já preparou o nosso amanhã. Então vamos convidar a Deus aí na nossa frente. Aleluia. Vamos convidar o Espírito Santo de Deus a guerrear as nossas batalhas. Porque se a gente for a lutas sem um preparo, a gente morre naquele confronto. Os homens que estão à frente dos exércitos, eles não vão à guerra sem antes se preparar. Para tudo tem um preparo. Então vamos pedir para Deus nos preparar a viver as lutas do dia a dia, as guerras do dia a dia. Glória a Deus. Porque se o Espírito Santo de Deus não estiver conosco, nós morremos, até mesmo espiritualmente, irmãos. Se a gente não tiver um preparo antes, a gente entra numa luta achando que vamos vencer com a força do nosso braço, ou então com as nossas palavras, ou até mesmo por nos julgarmos sábios. A gente morre espiritualmente. Acaba vindo uma luta, acaba vindo uma tempestade, a gente acha que a gente vai dar conta, e ali a gente vê que a gente não dá conta, a gente se frustra.
a gente acaba se frustrando. Mas aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, quando colocamos a presença de Deus, quando colocamos o Espírito Santo de Deus na frente, o diabo ele não tem poder de frustrar os sonhos de Deus. Aleluia. Porque antes da gente projetar no nosso coração, Deus já projetou lá no céu. Aleluia. Somente creia e coloque o Espírito Santo na frente das lutas, das batalhas. Porque se o Espírito Santo de Deus estiver na frente, a vitória é certa. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor Jesus vai dizer que quando o muro de Jericó tinha que ser derrubado, não foi os gritos, não foi as buzinas, não foi as danças que o povo estava dançando, mas foi a arca de Deus que ia na frente. Glória a Deus. A arca de Deus naquele tempo simbolizava a presença de Deus. Vamos colocar a presença de Deus na nossa frente. Vamos falar, Senhor, vai na minha frente. Aleluia. Porque Ele é Deus de guerra. E Deus nunca perdeu uma batalha. Glória a Deus. Deus nunca perdeu uma peleja. E eu creio que se Ele nos colocar diante de uma situação, Ele não vai nos deixar morrer, mas Ele vai nos dar estratégia para sobreviver em meio àquele combate. Glória a Deus. Amém? Creio, Pai. Até aqui o Senhor tem me conduzido. Até aqui, Deus, eu creio que tem falado sobre cada coração nesta noite. Glória a Deus, Jesus. Aquilo que eu não podia expressar com as minhas palavras, que o Espírito Santo de Deus Glória a Deus. deu entendimento a cada coração. E eu agradeço a minha oportunidade nesta noite. Palmas, louvo o nome do Senhor Jesus.